Oi, oi! Estamos começando mais um Pra Ficar Ligado. Eu não sei se você viu, mas agora em agosto saiu uma notícia que chamou a atenção, que era sobre o início da temporada de bioluminescência lá na Ilha do Mel, no Paraná. Você sabe o que é bioluminescência? Então vem comigo que eu vou te contar, depois da vinheta. A bioluminescência é a capacidade que os organismos têm de produzirem luz. E ela ocorre em uma grande diversidade de organismos, desde bactérias, fungos, insetos, algas, inclusive vertebrados, como alguns peixes. É claro, os vertebrados de vida terrestre, os anfíbios, aves, répteis e mamíferos, eles não têm essa capacidade, e nem as plantas superiores. Mas, de fato, esse processo acontece numa grande diversidade de seres vivos. Você sabe como é que ele funciona? Bom, para começar, vamos entender uma coisa. A gente fala em produção de luz, mas é uma luz decorrente de reação química, portanto ela é uma luz fria, ela não é uma luz que emite calor. Bom, então vamos entender tecnicamente como que acontece esse processo. Para produzir a luz, os organismos dependem de duas substâncias. A luciferina, que é uma proteína, e a luciferase, que é uma enzima. Eu sei que você está pensando assim, mas Flávia, enzimas são proteínas. De fato elas são, mas elas têm um papel um pouquinho diferente, que é de fazer a catálise, de acelerar, de permitir que algumas reações químicas aconteçam. A luciferina, ela tem a capacidade de captar elétrons que estão ali circulantes no organismo e levar até o oxigênio. Então é muito importante que o organismo bioluminescente ele adquira o oxigênio no seu processo de respiração, seja ele qual for. Quando o oxigênio se combina com a luciferina, ele forma um composto chamado oxiluciferina. Então veja bem, é necessário o processo de combinação do oxigênio com essa substância, com essa proteína. É uma reação de oxidação. A luciferase, como a gente falou que ela é uma enzima, ela vai permitir, ela vai catalisar essa reação. A oxiluciferina, ela é um composto instável e altamente energético, então ela vai liberando a energia na forma de luz, toda vez que os elétrons voltam lá para suas respectivas camadas. São várias cores possíveis que são liberadas durante esse processo. Pode ter tom de azul, de verde, de vermelho, enfim. Os tons azul e verde são de fato os mais frequentes. Esse processo ele ocorre em locais quentes, com corrente de água quente e ricos em matéria orgânica. E ele é visto com muito mais facilidade em ambientes escuros. É por isso que o evento chama tanta atenção na Ilha do Mel. Lá e em outros locais parecidos, a iluminação artificial ela é quase ausente durante a noite. Esse fenômeno ele pode ter várias finalidades. Cada finalidade se adapta ao modo de vida do organismo que realiza o fenômeno. Alguns usam para caçar, como os peixes, por exemplo. Aliás, alguns peixes realizam esse processo graças a bactérias que vivem no interior do seu organismo. Então é um processo de simbiose, eles não são capazes de produzir a luz sozinhos, e sim as bactérias que estão dentro deles. Um bom exemplo é aquele peixe-lanterna, sabe aquele que aparece no filme Procurando Nemo, que encanta a Dory? É ele. O fenômeno da bioluminescência mais comum que tem e que encanta os olhos é aquele visto no mar. Ele é realizado por uma alga microscópica conhecida como Noctiluca, e ela é uma alga que pertence ao grupo dos dinoflagelados. É esse o evento que acontece lá na Ilha do Mel e que foi responsável agora por esse monte de reportagens a respeito. Agosto e setembro são épocas com bastante incidência da bioluminescência, porque o número de algas nessas regiões costuma aumentar em função das correntes marinhas, dos ventos que trazem aí as algas que se acumulam nesses locais. Lá na Ilha do Mel, a coloração mais comum é esverdeada, isso por conta da quantidade de matéria orgânica que tem na água. Como a gente falou anteriormente, são vários os seres vivos que conseguem fazer a bioluminescência. Ele também é muito comum em vagalumes e super famoso, né? E na maioria das vezes, os vagalumes usam essa estratégia para acasalar. Um artigo científico publicado em 2018 identificou que a bioluminescência em vagalumes também protege eles contra a predação por uma espécie de morcego. Os morcegos aprenderam que esses vagalumes bioluminescentes têm um gosto ruim e eles deixam de predar.
Em algumas espécies de vagalumes, a fêmea usa a luz para atrair os machos de outras espécies, imitando o padrão de luz, e aí ela acaba se alimentando deles, então é uma atração perigosa aí. Os vagalumes, aliás, eles estão tendo sua população reduzida e uma das hipóteses para essa situação é o aumento da iluminação artificial noturna. Isso é chamado de poluição luminosa. Existem também cogumelos que são bioluminescentes. Aqui no Brasil, a gente tem alguns exemplares no Piauí, onde eles são chamados de flor de coco. A teoria mais aceita para a emissão de luz por esses cogumelos é que ela serve para atrair insetos. E quando os insetos entram em contato com esses cogumelos, eles acabam dispersando os esporos, que são estruturas reprodutoras. Isso faz com que a espécie de cogumelo consiga se dissipar, se espalhar pelo ambiente. Em Goiás, no Parque das Emas, existem cupinzeiros coloridos, iluminados. Isso porque uma espécie de vagalumes deposita os seus ovos nos buracos dos cupinzeiros e quando eclodem as larvas, elas emitem luz com o intuito de atrair insetos que vão servir de alimentos para elas. As enzimas que estão envolvidas no processo de bioluminescência, elas são utilizadas atualmente como marcadores para observar possíveis processos biológicos, como, por exemplo, a detecção e o monitoramento de tumores. Então, ela é utilizada aí amplamente na medicina. Bom, enfim, é notável que a bioluminescência é um fenômeno de encher os olhos, né? É isso aí, gente. Para ficar ligado, fica por aqui. Sexta-feira que vem a gente vem com mais uma novidade. Beijo!